Oi, Gleison. Olá, boa noite a todos. Que Boa honra estar aqui. noite. Boa noite, Gleison. Estamos concorrendo com o jogo do Flamengo, né, Gleison? Poxa, meu filho está lá embaixo assistindo. Então, vou apresentar a gente primeiro, né? Eu sou a doutora Simone Presotti, sou pneumologista, especialista em medicina do sono. Fiz minha formação em São Paulo, tenho um doutorado em ciências pela USP e atualmente eu atuo em Vitória, no Espírito Santo, em clínica privada. Estou como parte da diretoria da Associação Brasileira de Medicina do Sono atualmente, e é uma alegria ter vocês aqui, né? A Dani eu já conheço há muito tempo, já falei, mas eu vou apresentar ela para vocês oficialmente. A Daniele Clímaco é pneumologista também, especialista em medicina do sono, é de Recife, atua na clínica privada dela, que é a Respirar, lá em Recife, Pernambuco, e é preceptora da residência de medicina do sono do Hospital Otávio de Freitas e coordena também o programa de dispensação de CPAP pela Secretaria Estadual de Saúde lá de Pernambuco. Muito prazer em ter você aqui, Dani. Obrigada, Sim. E também estamos com o Gleison Guimarães, que é pneumologista também, especialista em sono. É professor da UFRJ no campus de Macaé, no Rio de Janeiro. E também tem uma clínica privada do Instituto do Sono lá de Macaé. Bem-vindo, Gleison. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, pelo convite. E eu quero começar por aquela pergunta que todo mundo faz pra gente, né? O que pneumologista tem a ver com sono? Né? Ah, eu vim aqui no médico de sono, achei que era neurologista e é pneumologista, né? Como chega as pessoas falando assim, né, com a gente. E aí eu queria que vocês comentassem como é que foi para vocês, assim, como é que vocês chegaram na medicina do sono como pneumologistas. Então, eu vou começar aqui, aí o Gleison já vai desenvolvendo também, né? Então, a gente começa a ver, né, a gente lá vendo os distúrbios respiratórios como um todo, como o sono impacta no sistema respiratório, né? Então, eu sempre falo, você tem que respirar leve para dormir bem. E você precisa dormir bem para que você tenha um controle de todas as suas doenças respiratórias crônicas, né, como a asma, DPOC, que é o enfisema. Então, é uma coisa bidirecional. E, além disso, é claro, né, a apneia obstrutiva do sono, como um distúrbio respiratório do sono altamente prevalente, né? Então, 33% da população, gente. Então, assim, se você não tem apneia do sono, talvez alguém do seu lado, ou à direita ou à esquerda, tenha apneia do sono. Então, é tão prevalente que não tem como nenhum pneumologista deixar de conhecer esse distúrbio, que é a apneia do sono. A gente caminhou um pouquinho mais, né, Gleison, vendo outras situações respiratórias relacionadas ao sono, né? Uma delas é a obesidade, que leva a hipoventilação, e muitas vezes ainda é pouco reconhecida por alguns colegas até, e a gente bate nisso como especialista em sono, que esses pacientes que estão muito acima do peso precisam de uma atenção muito grande enquanto dormem. Então, assim, eu começo, né, falando isso, que não tem como a gente, pneumologista de formação básica, escapar de entender o sono dos nossos pacientes que têm alteração respiratória, como asma, enfisema, a própria rinite, né? A gente passa a olhar muito a via aérea superior dos nossos pacientes, né? Se o nariz funciona, né? Como é que tá essa garganta, se a amígdala tá grande ou não tá. Então, a gente passa a ter um olhar muito carinhoso também por essa via aérea superior, né? Isso, amigo, diga aí. Exatamente, né? Eu falo que a minha atenção para o nariz aconteceu depois que eu me deparei com sono, né? E com relação ao sono, eu me lembro muito bem, porque é uma história que eu conto muito, inclusive, nas conversas, né, nos meus encontros clínicos com os pacientes, que eu descobri o sono com meu pai, né? Porque meu pai roncava muito, tinha muita apneia, uma apneico grave. E eu era criança ainda e percebia aquilo, mas não entendia muito, né? E a minha avó falava que era, olha como ele dorme bem, né? Como ele dorme profundo. Então essa fala ainda é muito presente, né? Essa presença do ronco, da dificuldade respiratória durante a noite, desse indivíduo que você está percebendo que ele está com dificuldade para respirar, ele faz esforço para vencer
essa obstrução da via aérea, né, superior, para tentar que passe esse ar nesse pertuito, nesse caminho que tem alguma obstrução, e geralmente na apneia obstrutiva do sono a gente tem múltiplos sítios de obstrução associados, não é só o nariz entupido, não é só uma faringe mais flácida, mais colapsável, não é só uma adenoide ou uma amígdala, às vezes é tudo junto, às vezes são 2 ou A 3 língua. fatores, a língua que cai, ou uma língua maior, né? A gente vai discutir um pouquinho isso na trissomia do 21, né, Dani? Então, assim, tem muita coisa que me chamou a atenção lá enquanto pequeno, moleque, né? E depois eu fiz pneumologia, e aí falei, caramba, não tem como eu não estudar isso, porque, bom, e meu primeiro paciente foi meu pai, né? Então foi muito legal o quanto que eu presenciei isso de forma muito satisfatória, né? De ver uma vida transformada, porque é isso que a gente vê quando a gente trata principalmente a apneia obstrutiva do sono, que acaba sendo, na pneumologia, o mais corriqueiro, né? E a gente tem que lembrar que o sistema respiratório todo funciona, na verdade, o corpo inteiro, né? Funciona diferente durante o sono, né? Nossa saúde durante o dia, nossa fisiologia durante o dia, acordados, é uma, e a nossa fisiologia dormindo é outra completamente, no sistema respiratório principalmente, né? Então, todos os pneumologistas clínicos gerais sabem que durante o sono, a gente perde a nossa capacidade voluntária, né? O querer respirar. Acordar, a gente consegue respirar mais rápido, respirar mais devagar, né? Praticar a técnica de respiração consciente e tudo. Mas durante o sono, a gente perde a consciência, então a gente perde completamente isso. E a gente fica só com o controle do cérebro e da química do nosso corpo em relação à respiração. E isso impacta muito no sono, né? Todo mundo respira um pouquinho pior dormindo, né? Mesmo para as pessoas saudáveis, a gente respira um pouco pior dormindo por causa desse controle central, a perda desse controle voluntário, né? Da nossa vontade em relação à respiração, e também porque a gente tem uma alteração muscular, né, durante o sono, né? A gente relaxa, é normal a gente relaxar durante o sono. Então, como a gente respira, né, com os músculos da caixa torácica, com os músculos da garganta, da língua, né, da via aérea superior, a gente tem uma respiração um pouquinho pior dormindo do que acordado. E isso é importante nas outras doenças respiratórias que a gente trata, né? O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai precisar de suplementar oxigênio primeiro durante o sono, né? Por causa dessas coisas. É bem legal, né, Simone? Assim, que eu comento assim, olha, gente, respirar e dormir, você não pode escolher uma coisa ou outra. Elas têm que acontecer de forma harmônica. Então, assim, na hora que você vai dormir e não consegue respirar, o ar não passa, tem que acordar. Só que às vezes você tem um acordar que você não tem consciência, são os vários despertares à noite, o sono muito superficial, muito fragmentado o sono, porque não é uma opção. O sono é uma necessidade biológica e respirar é necessário para a gente viver. Daí, lembra que aquela história, né? Muita gente às vezes acha que tem insônia, mas 60% pode ter apneia do sono misturado com a insônia. Então, se você está acordando e você ronca, e você fala, eu tenho insônia, estou acordando várias vezes, estou indo no banheiro, urinar várias vezes, é insônia. Olha, tem muita apneia do sono aí, e se você passa a tomar remédio para dormir, você pode estar só piorando ciclo de apneia do sono, porque como a Simone falou, a hipotonia muscular, que é esse relaxamento da musculatura, é próprio do sono. Todos nós temos que relaxar dormindo, é normal. Só que se você toma sedativo para dormir, aí piora toda a apneia, a oxigenação cai, o sono é péssimo, e de manhã, durante o dia, né, você não tem concentração, memória prejudicada, criatividade, sonolento, pressão alta, é um monte de consequência fisiopatológica, ou seja, eu digo que a apneia do sono, e o próprio sono, né, se você até pela própria insônia pura, você não vai ter o que a gente chama de equilíbrio orgânico normal. Então, aumenta a pressão arterial, a coisa do diabetes, da insulina, nada trabalha direito se a gente não dorme bem, né, Gleison? Perfeito, né? A gente tem inúmeros trabalhos mostrando essa associação, né, da privação do sono, e aí como a gente está focando um pouquinho mais nos distúrbios respiratórios do sono, da apneia obstrutiva do sono, né?
A gente costuma dizer, e aí complementando isso que a Dani falou, eu costumo falar, né, para os pacientes que quem tem apneia obstrutiva do sono não sabe respirar e dormir ao mesmo tempo, né? Então, é o paciente que tem muita dificuldade para que esse fluxo de ar permaneça patente, né? Ou seja, que a sua via aérea fique livre para entrada e saída de ar. E aí, a cada apneia, né, a cada pausa respiratória, a cada parada respiratória, o corpo se angustia com aquilo, né, durante a parada respiratória. E aí existe uma alteração também do nosso sistema nervoso autônomo, então o tônus parasimpático fica um pouco mais acentuado durante a apneia, então a frequência cardíaca tende a cair um pouquinho, a pressão arterial pode tender a cair durante a apneia, mas no final de uma apneia, quando o indivíduo desperta para roncar, para despertar de novo e respirar, de um ronco que a gente chama ressuscitante, né, o ronco que vai ressuscitá-lo, aí ele faz uma descarga de adrenalina, uma descarga do sistema nervoso simpático. Aí, gente, imagina fazer isso 30, 40, 50, 60 vezes por hora. Porque tem pacientes que têm 60 paradas por hora, 80 paradas por hora, 100 apneias por hora. Isso é catastrófico. E muita gente acha que está tudo bem, que roncar é normal e eu durmo em qualquer lugar, né? Os pacientes falam isso pra gente, né? Ah, assim, não, doutor, não tem problema com sono, não. Eu durmo fácil pra caramba. Eu tava aqui até dormindo no consultório, esperando o senhor. Eu falo, opa, é um sinal. Talvez exista sonolência excessiva diurna com risco maior associado a ronco, né? Ronco mais sonolência excessiva diurna tem uma chance grande de ter a apneia obstrutiva do sono. Então é muito importante conversar um pouquinho mais, né? Tentar ouvir um pouquinho mais desse paciente, da sua queixa e o que ele acha do sono, né? Porque a gente precisa deixar eles falarem mais sobre isso. Um assunto tão pouco tratado por nós, né, médicos especialistas e generalistas, a gente não conversa sobre sono e isso é um problema de saúde pública, porque o sono, né, só para a gente parar para pensar, é 1/3 das nossas vidas. Como é que a gente não pergunta sobre 1/3 da vida de quem está sentado à nossa frente ou ao nosso lado? Então, esse reforço aí dos eventos de apneia obstrutiva, né, nessas situações, por exemplo, como o uso de medicações que sedam e que ainda ocluem mais ainda a via aérea, ou mesmo na asma, ou no paciente que tem bronquite crônica, enfisema, DPOC, acaba sendo um potencializador de piora de controle da doença, né? Então, a gente sabe que a apneia do sono obstrutiva, principalmente, ela tem uma associação de maior frequência nos asmáticos e na DPOC, e ela atrapalha a condução da doença, ou seja, são pacientes mais exacerbadores. Mais graves, né? Porque eu quero lembrar o pessoal que pode mandar perguntas, tá? Pode mandar perguntas aí nos comentários que a gente vai respondendo à medida que a gente for conversando aqui. Então vai ser um bate-papo mesmo, espero que vocês participem bastante. E lembrar que a apneia do sono é uma doença que causa inflamação no nosso corpo, né? E a inflamação faz parte da gênese, do aparecimento da asma, né? Então, por isso que a gente liga também, entre outras coisas, a apneia do sono à piora da asma. Então, a apneia é um fator de inflamação para o nosso corpo e, por isso, inflama o pulmão também mais e exacerba mais a asma. A gente sempre pergunta como pneumologista, né? Vou lembrar os pneumologistas que estão aqui assistindo a gente, que às vezes não são especialistas em sono, que a gente pergunta para o paciente das exacerbações, das crises de asma que eles têm durante o sono, né? E isso pode estar ligado a várias coisas, porque a asma obedece também um ciclo, né, circadiano, esse ciclo de 24 horas. Então, essa é uma outra questão que vem muito à tona atualmente, até para a gente prescrever remédio no horário certo para asma, né? No horário certo para melhorar a asma e para diminuir os efeitos colaterais do remédio. Então, essa atenção para os horários também do dia e da noite em relação às crises de asma é um outro ponto a ser lembrado por nós pneumologistas, né?
Simone, é bem interessante falar isso, porque assim, né, asma é uma doença inflamatória. A apneia do sono, né, também porque a oxigenação cai várias vezes, fragmentação do sono, é o que se fala, é estresse oxidativo, né, então acaba se somando. E além disso, né, a gente acaba vendo muito doente asmático que ganha peso. Então aí vem a obesidade junto, que é outra Junto. inflamatória. Então, assim, eu até já vi alguns casos e até discussão entre nós, colegas, né? Assim, não, asmático grave que não controla e tal. E às vezes não investiga a apneia do sono. Realmente, às vezes, passa batido mesmo e é fundamental, porque o paciente que passa a noite toda tendo eventos de apneia, hipóxia, esses roncos ressuscitatórios, fragmentação, ele vai ter um monte de inflamação junto. Então, assim, controlar tanto a doença respiratória para que o sono seja preservado, uma vez que o paciente DPOC não tratado, asma não bem tratada, não bem controlada, vai impactar na dinâmica ventilatória, né? Então, vai respirar mal e vai acordar. E lembra, tem que respirar e dormir ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma doença não controlada, claro que vai despertar. Por quê? Porque o sono é um momento de hipotonia muscular, em que você tem que estar respirando bem. Na hora que a doença não está controlada, e aí o pneumologista entra valendo, sabe muito bem controlar a asma, DPOC e todas essas rinite, inclusive, né? Aí tem que entender o sono, porque se ele controla muito bem a doença respiratória, aí é onde perguntar, mas você está acordando? Você ronca? O que está acontecendo? Então pode ter que controlar a apneia do sono, principalmente no indivíduo que tem pressão alta associada, que está acima do peso, um pescoço maior que chama a atenção da gente. São esses critérios que a gente usa, né, para saber se o indivíduo tem apneia do sono. Mais no sexo masculino, um pescoço mais largo, a pressão alta, né, e sonolento, né, se ele é muito sonolento, fadigado durante o dia. Acho que são perguntas que não pode fugir aqui da nossa mesinha de perguntas, né, para o nosso paciente. E para você... Nós estamos cheios de perguntas aqui, viu? Então, a Tássia Moura está perguntando se ronco é sinal de apneia obstrutiva. E como que a gente trata a apneia, se isso tem cura. Vamos lá. O ronco é um sinal bastante importante e a gente costuma dizer que, na verdade, o ronco é um sinal de alerta. A gente precisa perceber que se esse indivíduo ronca, e principalmente vem com aquela história, né? A história de que, não, eu só ronco de barriga para cima. Aí a esposa cutuca, vira de lado, para de roncar. Aí depois de um tempo, tá roncando de lado. Aí cutuca, vira de barriga para baixo. Aí continua roncando. Se continua roncando em qualquer posição, e é um ronco mais intenso, mais frequente, e principalmente se você observa, né, essa pessoa que está dormindo, roncando e tendo umas pausas respiratórias que às vezes não são percebidas, é muito importante que a gente sinalize a possibilidade da apneia. Então, o ronco está muito junto da apneia obstrutiva, porque é um sinal de passagem com dificuldade, né? Esse fluxo de ar vai passar com mais dificuldade e a vibração desse ar passando é que vai transmitir o som que muitas vezes, né, a gente ouve no outro quarto, né? Então, o ronco é um sinal, sim, muito importante. E com relação a tratamentos, aí a gente tem uma gama de possibilidades terapêuticas, né? Desde a apneia do sono mais leve, né? Aqueles pacientes que têm um número de apneias e tem uma oxigenação mínima, né? Uma queda de oxigenação menores, ou seja, é um indivíduo que não é muito grave, é um indivíduo que tem doença leve, aí a gente tem algumas abordagens. O dentista pode ajudar a gente com aparelho intraoral, né? Aparelhos que reposicionam a maxilar e a mandíbula. A gente tem os próprios hábitos do sono, a perda de peso também ajuda pra caramba, né? Então, não usar sedativos, não usar medicações que relaxam mais ainda essa musculatura noturna. Agora, além disso, a gente vai caminhando, né? Então, a gente pode ter abordagens cirúrgicas também, né? Então, a otorrino e a bucomaxilo nos ajudam demais com avaliação, por exemplo, de patência nasal, né? Como é que anda o seu nariz? O seu nariz é muito entupido? Tem desvio de septo? Tem hipertrofia de corneto? Ou tem uma adenoide, uma amígdala muito grande? Que na maioria das vezes, nas crianças, a gente tem resolução da criança que ronca e tem apneia, né? Com a retirada da amígdala e da adenoide. O mesmo nem sempre acontece para o adulto.
Mas é bastante importante também avaliar cirurgicamente, a possibilidade de se avaliar cirurgicamente essa criança, principalmente, e o adulto às vezes. E caminhando na gravidade, na apneia moderada e grave, aí a gente pode sim avançar, ainda com algumas possibilidades cirúrgicas, mas principalmente com a pressão positiva nas vias aéreas, que é o famoso CPAP, né? Então, o CPAP é um aparelho de pressão positiva, um gerador de fluxo, que pressuriza o nosso sistema respiratório, a nossa via aérea superior, e isso mantém a gente respirando, né? Entrando e saindo o ar normalmente. Existem outras modalidades de tratamento para apneia leve, moderada e grave, mas essas são as principais, né? Então a gente pode também continuar falando aqui, Dani complemente, Simone também, por favor. Lembrar da fono, né? Dos exercícios que a Muito. gente pode fazer para fortalecer essa musculatura que relaxa e está flácida muitas vezes durante o sono. Ah, e lembrar, assim, que as pessoas perguntam se tem cura, né? É, pouca coisa das doenças que a gente sofre crônica, a apneia é uma doença crônica, vai ter cura. Pode ter cura, por exemplo, se a pessoa tem uma obesidade significativa e emagrecer, ou vai ser submetida a uma cirurgia bariátrica. Se a questão era só aquela questão da amígdala e da adenoide grandes, e a gente opera e vai melhorar a passagem do ar. A cirurgia bucomaxilo, né, que faz um avanço dos ossos da face, modificando a estrutura da face, muitas vezes tem um papel mais curativo, né? Mas se a gente não modificar nosso estilo de vida, se a gente não emagrecer, se a gente não modificar a anatomia do nosso rosto, né, como é feito nesse tipo de cirurgia, a apneia vai ser uma doença crônica, a gente vai ter que tratar cronicamente também. Usar o aparelho dentário, se for o caso, sempre que for dormir, né? Fazer a fono todo dia, todos os dias, igual musculação. Usar o CPAP sempre que for dormir, durante o sono, sono do dia, sono da noite, a gente tem que usar o CPAP. Então, tem tratamento, ainda bem, né? Antigamente não tinha, antigamente era fazer traqueostomia antes de existir isso tudo, né? Era fazer um buraco aqui para o ar passar. Então, hoje em dia, a gente tem muito avanço nesse sentido. Simone, eu posso Tá. comentar, porque eu acho Aham. eu acho que eu tenho até uma obrigação de contribuir, assim, porque a gente faz parte de um programa muito grande aqui de pressão positiva, de CPAP. Então, a gente tem agora 900, passamos de 900 pacientes com CPAP, né, que é pressão positiva para apneia obstrutiva do sono. É claro, no SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então, realmente é um programa muito importante. E sem falar do binível, hipoventilação, mas só nisso. Então, assim, a gente consegue uma adesão, quer dizer, fazer o paciente usar em 83%. Não era assim desde o começo, é que a gente envolveu a equipe de fisioterapia, agora a gente tem fono no nosso ambulatório, né, fazendo essa parte de uma terapia miofuncional para os leves e também para ajudar na adesão. Alguns pacientes acabam ajudando na adesão quando a gente faz esse trabalho de fono, a gente percebe, né, que tem assim aquela... A gente aprende, né, junto com a fono a dar uma examinada e ver melhor. Então, esse trabalho em conjunto dessa multidisciplinaridade que o sono envolve, né, a estar trabalhando junto. Então, assim, acaba vindo muito paciente, né, Gleison, que fala assim, ai, CPAP, vou usar essa... Por isso que eu acho muito importante eu falar que a gente consegue, sim, que use, e os pacientes usam e mudam a vida, gente. Então, talvez estejam aí pessoas que já foram ofertadas usar a pressão positiva, que é o CPAP, é uma sigla do inglês, né, CPAP, CPAP, e que, assim, ai, não quis, aí dormir com aquilo. Gente, muda a vida. E é sempre a gente fala, usa o CPAP, mas mudança do estilo de vida, como foi comentado. Então, aí a gente estimula nutricionista, atividade física, e a gente consegue, sim. Com mais de 900 pacientes, a gente tem uma adesão enorme, acima da literatura, porque a gente realmente abraça esse paciente de uma forma em equipe, né? E funciona, gente. Muda a vida. Paciente que era sonolento, estava batendo o carro, e é um perfil nosso, né? São os pacientes graves mesmo que chegam e tratar. E para nós médicos, a gente tem que lembrar que a gente não pode prescrever o CPAP e falar, ó, vai lá, compra, aluga, pega no SUS e um abraço, né? Não, não é assim. Então, tem que ter esse processo de educação, né? De explicar para ele como é que aquilo vai funcionar nele, né? Como é que ele vai
colocar, como é que ele vai tirar, que dificuldades que ele vai ter. Pedir para o paciente voltar logo, né? Voltar logo para a gente esclarecer as dúvidas, porque depois que começa a usar, surge um monte de dúvidas diferentes, né? Ou o cara vai bem, já desde um primeiro momento, ou ele vai ter um monte de dúvidas, um monte né, de questões, e esse retorno breve no consultório, rapidinho, para a gente poder esclarecer essas dúvidas e ficar com ele por perto durante algum tempo, para a gente ir dominando, fazendo os ajustes necessários e tudo. Hoje em dia, muito CPAP tem telemonitoramento, né? A gente consegue extrair os dados do aparelho, a gente não precisa ficar fazendo exame toda hora, e o paciente mesmo tem aplicativos conectados no CPAP dele, que ele consegue monitorar, e a gente sabe que isso dá um poder muito grande de adesão, né, no tratamento. Não que os equipamentos mais simples, que não tem nada disso, não vão funcionar sim, né? Mas quando tem essa possibilidade, isso facilita ainda mais, né, Dani? Isso aí. Isso aí, perfeito. E é muito interessante, né? Porque quando a gente organiza essa clínica de CPAP, né, como a gente costuma chamar, a gente faz com que esse paciente, né, primeiro faça a adaptação, né, depois da titulação feita, já escolheu a máscara, já comprou, alugou o aparelho, né? E aí depois ele vem no primeiro mês, aí a gente fica sempre, né, com call recorrente de se precisar de alguma coisa. E aqui a gente acaba marcando isso, né? O primeiro mês, depois no quarto mês, depois no oitavo mês, e depois de 6 em 6 meses ou ano a ano. Porque os pacientes acabam, né, usando como óculos, né? Porque eles falam, caramba, por que eu não descobri isso antes? Porque isso mudou minha vida. Então é muito legal. Eu estou vendo uma pergunta sobre a menopausa. Acho que foi a primeirinha lá que apareceu. E eu acho que é legal também, porque a menopausa, a Marina Inês pergunta, estou na menopausa, isso tem a ver com falta de sono. A gente sabe que as mulheres, elas entram num risco de distúrbios do sono, inicialmente, né, no início da fase adulta, com a insônia, né? Então a insônia é um distúrbio do sono bem mais comum nas mulheres. Mas, com o passar da idade, principalmente no período perimenopausa e pós-menopausa, as mulheres acabam perdendo, teoricamente, a proteção dos hormônios femininos, que, de certa forma, tonificam melhor a via aérea dessas mulheres. Então, elas começam a ter mais ronco e mais apneia nesse período de menopausa, né, no pós-menopausa. Então, a gente continua tendo a influência, né, e a presença, a força da insônia, como sendo um distúrbio muito comum no sexo feminino, mas ganha-se também o distúrbio respiratório do sono, não chegando exatamente à mesma, né, à mesma prevalência e frequência dos homens, porque os homens ainda roncam mais e ainda têm mais apneia, mas as mulheres podem ter também apneia obstrutiva do sono. E aí pode se apresentar como uma sensação de falta de sono, um sono não reparador, um sono que não descansa, um sono que, né, eu acordo com a vontade de dormir mais, mas mesmo quando eu durmo mais, não adianta porque não me repara. Então, irritabilidade, mau humor, diminuição da libido, né, todas as questões relacionadas até muito se assemelhando né, com uma síndrome depressiva, por exemplo, né, com sinais de piora das questões de saúde mental, como mais ansiedade, ou mesmo piorando assim, a resolução de um processo depressivo, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita atenção com o sono, porque ele simula muito, né? Como um camaleão na medicina. Ele acaba simulando um monte de outras síndromes clínicas que, por isso, é muito importante que a gente sempre pergunte sobre ele. Simone? Então, quero lembrar o pessoal para voltar na live de ontem, né? Que ontem a gente teve uma live de sono da mulher. Então, eu estava lá também, estava eu, a doutora Clélia, que é neurologista também de Pernambuco, e a doutora Helena Rachu, que é uma ginecologista que é a maior autoridade que a gente tem em pesquisa de sono da mulher no Brasil. Ela estava nessa live ontem, então vocês entram aí na ABS depois que terminar a nossa live para assistir a de ontem, que ficou excelente. A gente falou muito de menopausa, de reposição hormonal, a gente falou de um monte de coisa legal de sono da mulher. Simone, tem só um comentário que alguém colocou que começou a usar o CPAP tem uma semana. Aí eu queria só deixar uma... para você usar e manter esse uso, são esses 15 dias iniciais. Esses 15 dias iniciais, eles são cruciais para você procurar seu médico, a equipe envolvida, né? Que tem equipe de físio, quem liberou o CPAP para você, o médico
que prescreveu. São esses 15 dias iniciais que qualquer dificuldade que você esteja sentindo, volta. Não deixa passar desse tempo, que aí é o tempo de você, ó, usar numa boa. Isso mesmo. Aí a Cissa Lopes está falando sobre a gente lembrar da composição, né, de refluxo, asma e apneia do sono, né? Então, essa relação existe mesmo, né? Tanto a apneia aumenta o aparecimento do refluxo, o refluxo piora a asma, e aí vira tudo uma bola de neve ali. E também essa fragmentação do sono, por causa da apneia, por causa da asma, por causa do refluxo, tudo isso leva a um sono de qualidade ruim, a privação de sono, e que, como ela perguntou aqui, pode justificar, pode potencializar, fazer aparecer, fazer piorar quadros de saúde mental, né? Então, muitas vezes a pessoa está com um quadro de ansiedade, de depressão, e está com essas outras questões mal resolvidas relacionadas ao sono, e a gente não tem que cuidar de uma coisa só, a gente tem que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que a resposta para a Cissa vai ser essa aí. E Gleison, tem uma pessoa que pergunta se uma criança com asma necessariamente vai ter apneia do sono. A gente reconhece que a asma na criança e no adulto é fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, né? Mas principalmente a gente vai pensar nisso e necessariamente investigar essa criança asmática se ela tem exacerbações frequentes. Ou seja, é uma asma de difícil controle, uma asma que eu estou tendo dificuldade para controlar com corticoide inalatório em dose baixa, eu estou precisando fazer o step-up lá do GINA, né, do protocolo de tratamento da asma. Então, se eu preciso de outras estratégias para avançar nesse maior controle, a gente obrigatoriamente precisa pensar em apneia. De certa forma, todo asmático que a gente atender, é muito importante que a gente pergunte, né? Você tem asma? Se você tem asma, como é que é o seu sono? Você dorme bem? Você se mexe muito dormindo? Seu nariz entope à noite? Né? Então, saber sobre a doença, né, a patência nasal, a função do nariz. Você tem uma rinite alérgica e muitos sintomas da rinite, né? Espirro, coriza, obstrução nasal recorrente, persistente, prurido nasal e ocular. Só isso da rinite alérgica já fragmenta muito o sono, né? Então, a doença nasal, principalmente quando ela está associada à asma, então esse indivíduo, essa criança que tem rinite e asma, eles vão se potencializar mais ainda para aumentar o risco de ter apneia do sono. E é claro, a gente tem que sempre começar o exame físico da criança pela boca, né? Então, assim, a gente precisa abrir a boca da criança e do adulto. Por quê? Porque quando a gente faz essa avaliação da cavidade oral, a gente pode ter um monte de pista, né, de que essa criança tem um céu da boca muito elevado, um palato ogival, uma atresia da maxila, né, uma maxila mais fininha, que vai sugerir a possibilidade dessa criança respirar pela boca, até mesmo faces do respirador oral, né, aquela criança que tem um lábio superior um pouquinho mais curto, uma boquinha sempre entreaberta, né, uma olheira. Então, essa criança que tem essas características faciais ou até mesmo posturais, porque acreditem, as crianças que respiram pela boca também têm uma postura típica de respiração oral. Então, tudo isso somado a uma criança que tem asma, precisa chamar a atenção da presença de apneia do sono. E aí, só o gancho, que eu acho que é legal também para a Dani falar bastante, porque ela sabe muito de síndrome, né, de Down e a trissomia do 21, a Academia Americana de Pediatria, desde 2011, reforça que a gente faça polissonografia nas crianças com trissomia do 21 a partir dos 4 anos de idade, né? Por quê? Tamanha prevalência nessa população especial. Então, é muito importante. Dani, reforça aí. Gente, dia 21 de março, é 21 do mês 3, que é trissomia do 21. É o Dia Mundial da Síndrome de Down, é já já. Então, é junto do mês, da Semana do Sono e do mês do sono, tanto o Dia Mundial e Nacional também, que já é uma data incorporada aqui no Brasil, para fazer essa lembrança dessa condição genética, que é a mais comum que a gente tem, é um nascimento a cada 600, 700, uma pessoa com trissomia 21, síndrome de Down, a cada 600, 800 nascimentos, então é extremamente comum. E o sono é essencial. Se é para todos nós,
para essa população é um divisor de águas para garantir o melhor neurodesenvolvimento. Por quê? Então, a apneia do sono, ela pode chegar a uma prevalência de uns 30% a 60% na criança e no adulto até uns 90% com a apneia do sono. Então, é mandatório a gente investigar a apneia do sono na pessoa com síndrome de Down ou trissomia 21. A gente está falando mais em trissomia 21, porque síndrome de Down tem a ver com o médico, né, que descreveu o médico inglês, que é o John Down. Mas o que eles não são é Down, eles são AP. Então, isso já é um movimento para dizer que é trissomia 21, porque não é nada Down, é tudo AP. E, assim, o sono é muito importante para eles, gente. Então, assim, tudo que a gente falou, que o que eles têm, né, essa hipoplasia do andar médio da face, hipoplasia da mandíbula, ou seja, tem uma via aérea mais predisponente. E a hipotonia muscular, que é esse músculo mais, né, hipotônico, quando vai dormir, aí pronto, com o sono que já tem, a gente já tem uma hipotonia muscular própria do sono, então eles têm uma probabilidade enorme de ter apneia do sono. Aí, um ganho de peso, que também é facilitado pela própria trissomia 21, aí pronto, junta a gordura localizada com uma via aérea que é facilitada para ter apneia. Então, assim, 90% do adulto, então a gente tem que investigar em todos. Aí eu vou só colocar assim, a gente tem investigado aqui junto com uma equipe de geriatria, porque o envelhecimento precoce faz parte, a demência mais precoce nessa população. E aí a gente tem visto os adultos com a apneia do sono, geralmente moderada, grave, sem diagnóstico a vida toda. Então, isso é que mais está entristecendo a gente, é pegar pacientes adultos com apneia grave e sem diagnóstico. Então, assim, recentemente a gente pegou uma jovenzinho, né, um de 16 anos, estava fora da escola, com apneia importante, a gente adaptou o CPAP. Ele voltou para a escola. Quando veio no ônibus, o motorista perguntou: fulano não está dormindo mais na viagem? Ele falou: é que eu uso o CPAP agora. Então, assim, é muito importante essa contribuição, assim, que dia 21 de março, e a gente que lida com o sono, de levantar esse alerta para investigar e tratar a apneia do sono nessas pessoas que têm uma prevalência gigantesca. Isso. Dani, fala um pouquinho pra gente. Nós queremos aproveitar de você, porque a Dani é profunda conhecedora desse assunto, né, de cuidados, né, do sono com pessoas com trissomia do 21. E a gente tem que aproveitar a presença dela aqui. Então, eu quero que você fale um pouquinho, porque eu imagino, né, muita gente chega e diz, não, ele não vai adaptar um CPAP, ele não vai aceitar, ele não vai, né? Como é que funciona na prática essa situação? Né? Agora, a gente tem uma pneumopediatra que começou a abraçar no serviço grande que a gente está, né? Abraçar as crianças. Então, assim, eu queria voltar a dizer assim, as crianças, elas precisam de muita atenção no desenvolvimento. Por quê? Isso que tem, né, o arcabouço ósseo menorzinho, a ortodontia, a ortopedia facial pode aproveitar o crescimento. Então, pode fazer a expansão rápida da maxila. Então, quem conhece, sabe, procura o pessoal da odontologia especializada. Você faz a expansão rápida da maxila, você pode usar o que chama máscara de Petit, que é no sono, você pode tracionar aqui a maxila, então você ganha via aérea. Gente, tudo isso, eu tenho que dizer que eu tenho um filho, gente, então eu acompanho desde que nasceu, e aí então, é por isso que a minha contribuição, meu coração já, porque eu sei que muita gente precisa saber disso. Acompanhe o crescimento, que eles ganham via aérea, e você aproveita, nada disso é ruim, porque você só acompanha o crescimento, melhora a harmonia de face, ganha via aérea, e aí você vai ganhando muita coisa no neurodesenvolvimento. Além disso, é comum a hipertrofia de adenoide e amígdala, isso tem que ser julgado com otorrino, com a condição clínica. Não é tirando a amígdala de todo mundo que vai resolver, porque eles têm outras condições envolvidas, mas sim, a adenoamidalectomia pode ser uma indicação e eles crescem, dormem, crescem, se desenvolvem. E aí acompanhar, como o Gleison falou, o sono vai ter que ser acompanhado sempre, porque no adulto, aí pode ganhar peso, a hipotonia muscular tá lá,
essa coisa da língua é porque às vezes ela está maior em relação à estrutura. E aí é o trabalho de fono, melhorando o tônus. E o CPAP pode ser necessário. Gente, a apresentação do CPAP, Simone, que você perguntou, olha, é tão bonito a gente ver a apresentação lá do CPAP. Ela tem que ser tranquila, tem que ser no ambiente, não pode dar e pronto. Tem que dormir lá junto da equipe um pouco. A gente tem essa experiência. E eles dormem, gente. Eles dormem. Adaptam. Agora a primeira pessoa a acreditar é você da área de saúde. E muitas vezes, olha, não vai ter outra opção, porque você não vai numa pessoa dessa sugerir cirurgia de avanço, porque ele tem hipotonia muscular. Então, muitas vezes, principalmente, Simone Gleice, quando eu digo assim, eu digo aos residentes, olha, principalmente quando a única chance dessa pessoa é usar a pressão positiva, gente, apresenta como ele levando um Boeing para casa. E assim, a gente percebe que isso dá certo. E eles percebem que vão mudando, sabe? E a gente tem experiência positiva. Talvez por essa garra aí de fazer usar, entende? E sem esquecer, assim, em alguns pacientes o aparelho intraoral, tem pesquisa mostrando que pode ajudar muito em alguns. Vamos lembrar, né? Pode ter essa alteração do comportamento em alguns, pode ter síndrome de Down com autismo junto. Claro, vamos considerar cenário clínico, mas procura um ambiente especializado, procura um profissional especializado, que aí você vai ter assim as chances todas sendo analisadas e testadas para que essa pessoa possa dormir. Olha só, que eu fui ver essa coisa do envelhecimento, da demência, né? Aquela coisa da beta-amiloide. A proteína precursora da beta-amiloide, que tem a ver com Alzheimer, ela tá lá no cromossomo 21, pessoal. Então, eles acabam... no cromossomo 21. Então, acaba tendo mais produção. Aí, como a gente sabe que o sono, a gente tem essa lavagem cerebral, né? Mas é isso mesmo, é o faxina. O sono, ele promove uma faxina dessas proteínas que tem a ver com Alzheimer, de todos nós, hein? Então, assim, a proteína tal, beta-amiloide, isso tudo limpa lá no sono. Aí, imagina numa pessoa que tem mais tendência a usar envelhecimento precoce. Ela tem que dormir. Então, a apneia do sono, que pode chegar a 90%, gente, eu vou dizer, uma tragédia para uma pessoa que tem 21. Que, assim, elas têm peculiaridades, elas são diferentes. Sabe o que elas são iguais? No sentir, amar, aprender, trabalhar. Nisso elas são iguais. E Dani, a Luciane estava pedindo para a gente relembrar assim, dessa prevalência, né? Do quão frequente é, e você acabou de falar, né? 90% dos adultos, né? E assim, a maior parte é grave. Então, assim, na criança, 30 a 60, e quando chega na fase adulta, tem trials mostrando 90% mesmo. E aí a maioria é mais grave. E sabe qual que é interessante? Não tem tanto alerta, nem da família, nem dos médicos, da apneia do sono. Então, às vezes, eles fazem muita parada e tudo, assim, esses roncos excitatórios todos. Então, esses questionários, eles acabam não sendo muito úteis. É melhor a investigação, você ser proativo, é investigar mesmo. Fazer esse exame do sono, polissonografia em todo mundo. Todos merecem, tem que fazer polissonografia em todo mundo, tá? Se essa é uma coisa que a gente tem, é mais fácil na cabeça, examine, prossiga, faça o exame. Porque são muitas coisas também, né? Quem cuida dessa população são tantos aspectos que têm que ser lembrados, né? Tantas coisas, e as pessoas já esquecem do sono naturalmente. Quando tem muita demanda, muita coisa para pensar, aí que esquece mesmo. Mas se a gente lembrar, todo mundo tem que fazer polissonografia, pronto, a gente já vai ajudar muita gente, né? E assim, eu queria dizer uma coisa, é que mistura muito, dizer assim, que tudo é da síndrome. Então ele tá sonolento, ele tá quietinho, ele não tá aprendendo. É da síndrome. Aí não, eles mudam. Esse de 16 anos voltou para a escola, voltou a andar de bicicleta, ficou acordado durante o dia nas viagens que ele só dormia. É outro. Ele é outro.
depois começou a usar o CPAP? Médico que solicita polissonografia? Qualquer médico. Qualquer médico pode pedir uma polissonografia. O pediatra, o ginecologista, o cardiologista, qualquer médico pode pedir, né? Quem faz é um médico especialista em sono, que aí são várias as especialidades. Nós estamos aqui como 3 pneumologistas que são especialistas em sono, que fazemos polissonografia, serviço público, serviço privado, mas isso está disponível, né, para qualquer clínico geral, qualquer especialidade médica pode pedir, solicitar uma polissonografia. Isso aí. Neurotorrino, psiquiatra, né? E é muito importante a gente ressaltar que muitas vezes a gente já consegue fazer uma análise prévia, né, no consultório, principalmente na história clínica e no exame físico, em que a gente, principalmente agora com vários questionários, né, ou seja, algumas perguntas simples que a gente faz com o paciente, algumas observações sobre peso, né, a questão da abertura de boca, os sinais na cavidade oral, já prevêem muito o risco de apneia. E aí a polissonografia vem fazer o padrão ouro, né, para o diagnóstico. Mas a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente, né, gente? A Dani estava falando sobre a prevalência na trissomia do 21, mas a gente também sabe que a população geral é muito, muito doente do sono com relação à apneia obstrutiva, por conta dessas questões do ronco e da própria apneia passarem desapercebidos ou mesmo subdiagnosticados, né? É uma condição muito subdiagnosticada. A gente não fala sobre o sono e a gente não, como a gente não fala, a gente não chama atenção para isso e as pessoas vivem como se dormissem muito bem, com sono de dia, com mais risco de acidentes automobilísticos, mais risco de acidentes de trabalho e com muito mais risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, arritmias cardíacas, porque tudo isso já tem inúmeros trabalhos e meta-análises e inúmeros trials mostrando a relação direta da apneia do sono com essas condições. Eu queria chamar a atenção também para os colegas cardiologistas, né? Então, se tiver algum cardio por aqui, porque a gente tem um sinal hiper bom na MAPA, né? Que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a gente pode ver lá na MAPA a ausência da queda da pressão normal, da pressão arterial durante a noite. Ou seja, essa pressão não está caindo quando a pessoa dorme. Se essa pressão não cai quando o indivíduo está dormindo em repouso, isso pode ser um sinal de um distúrbio do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono. Os movimentos de perna periódicos também podem elevar um pouco a pressão arterial noturna, mas classicamente a apneia obstrutiva é uma doença que faz hipertensão arterial noturna e depois, com o tempo, esse indivíduo recebendo liberações de adrenalina inúmeras vezes repetidas, acaba podendo evoluir com hipertensão arterial. Principalmente quem tem hipertensão arterial e usa mais de 3 medicações que não oferecem controle da pressão ou estão usando mais de 4 medicações com controle. Ou seja, se você tem pressão alta e usa mais de 3 ou 4 medicações para controlar sua pressão, rapidinho, conversa com o seu cardiologista sobre as questões do sono. Se ele não te perguntar, né, se o seu clínico não te perguntar sobre o seu sono, se você tem essas características, hipertenso com mais de 3 remédios, né, para controlar a pressão, conversa com ele, fala que você tem vontade de fazer uma polissonografia, porque o risco de você ter apneia obstrutiva do sono é maior do que 80%. Gente, nós já estamos caminhando para o final aqui, já me lembraram que a gente tem um minutinho para finalizar. Então, eu gostaria muito de dizer que eu adorei conversar com vocês aqui essa noite. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Gleison. E para o pessoal que ficou sem a gente responder as perguntas, ou que querem perguntar mais alguma coisa, a gente se coloca, pelo menos eu, acho que vocês também, né, à disposição para as pessoas procurarem a gente, né, no arroba de cada um, né, individualmente, ou aí no Instagram da ABS mesmo, e a gente vai tentando esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Muito bom. Vamos despedindo, Dani e Gleison. A todos. Dormir bem é saúde, tá? É muito importante para vocês viverem com qualidade, tá? Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigado pela companhia de vocês e por todos, né, que compartilharam aqui esse pedacinho de tempo falando sobre um assunto tão bom de falar, né, e tão importante para a vida de todos nós.
Obrigado, Simone. Obrigado, Dani, por dividir esse espaço. Obrigada, Gleison. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá.